E o balancê de mercado do Cruzeiro, vamos lá, vamos começar da defesa. Sobre a questão do Mina, né? É que tem um problema aí com o jogador, né? Porque com o staff houve a conversa. Agora tem que saber o que o jogador quer, porque ele já mudou de opinião umas 2, 3 vezes já, né, Thiago? É isso, HG. Então, e aí há uma conversa até com o intermediário. O intermediário é o André Cury. Porque o empresário do IR Mina é o mesmo empresário do Rafael Santos Borré, que levou o IR Mina para jogar, que levou o Borré para jogar no Internacional. Quem conduziu a negociação com o staff do jogador foi o intermediário, e o intermediário era o André Cury. Então, assim como aconteceu naquela negociação do Rafael Santos Borré, o Cruzeiro tem encontrado alguma dificuldade para tentar chegar a um acordo com o staff do IR Mina. Porque o jogador, ora diz que topa voltar para o Brasil, ora diz que quer permanecer na Europa, ora diz que não, vou ficar aqui no Brasil mesmo. Aí, não, vou voltar para a Europa. Me disseram hoje que ele tem quase uma dezena de propostas. Então, é que aqui no Brasil a principal é do Cruzeiro. Isso é um ponto importante. Não, estou dizendo em geral. Se acontecer de vir para o Brasil, será do Cruzeiro. Esse é o ponto mais importante. Agora, a questão é, ele precisa se decidir. Ele volta ao Brasil, onde ele defendeu o Palmeiras, e foi muito bem já defendendo as cores do Palmeiras, ou ele vai ficar lá fora, ou ele quer jogar na Europa. Porque se o desejo do IR Mina for jogar na Europa, de fato, não tem o que se fazer. Agora, caso ele fale, esteja aberto a negociar essa vinda para o futebol brasileiro, aí eu acho que também é indiscutível. O Cruzeiro é o favorito, até porque o próprio IR Mina já se posicionou assim. A diretoria do Cruzeiro tem uma ótima relação com o IR Mina. O Alexandre Matos trabalhou com ele no Palmeiras. Veja só como é... Salvo engano, não tenho 100% de certeza. O Edu Dracena chegou a jogar um tempo com ele também no Palmeiras. Então, um jogador que ficou no Palmeiras entre 2016 e 2018, e ele tem uma ótima relação com o diretor de futebol do Cruzeiro. Foi o cara que buscou do Independente Santa Fé e foi o cara que negociou com o Barcelona, que era o sonho do IR Mina. E naquele momento, outras propostas chegaram ao Palmeiras. Só que o Palmeiras chegou a abrir mão de grana para que o IR Mina realizasse o sonho dele, que era jogar pelo Barcelona. Veja só a importância, Valu, de uma conduta retilínea entre as partes. E aí eu estou me referindo ao Alexandre Matos e ao Mina. Quando o Alexandre Matos levou, houve uma promessa ao próprio Mina que se pintasse alguma proposta grande do exterior, que ele seria negociado e tal, que eles liberariam. O Alexandre Matos cumpriu, ele foi ao Barcelona, não ficou muito tempo lá e tal, mas trata-se, né, de um grande zagueiro. E agora a conduta foi tão bem aplicada, o comportamento dos dois, de ambos, foi tão ajustado que agora, cara, pesa o que o Alexandre Matos está oferecendo para ele vir jogar no Brasil. E era no Cruzeiro. Agora eu tenho uma opinião bem popular com relação a essa negociação. Vou dizer do mesmo expediente que falei quando o Cruzeiro, a informação trazida por você em primeira mão, do Cássio. O Cruzeiro não pode se tornar refém em negociação, em tempo de espera, do Cássio, do Mina, de qualquer jogador. Eu acho que tem de haver um tempo, senão fica muito fácil para o outro lado que está barganhando com o clube. Então eu tenho uma opinião assim... O Cruzeiro tem talvez mais 2 semanas para resolver essa situação do Mina, porque não é lá à beira da abertura da janela, e se o jogador ainda não souber até lá e continuar usando desse expediente do interesse do Cruzeiro, que é bem público praticamente neste momento. Então eu tenho uma opinião que, outra coisa, o Cruzeiro não pode se tornar refém de jogadores em qualquer posição e tem que ter mais de uma opção. Porque senão você fica batendo ali, martelando e aí. Por exemplo, e se não conseguir trazer o Mina? Acredito que o departamento de futebol esteja trabalhando em outras frentes, não só para zagueiro, para volante, meio campo, jogadores de lado e agora provavelmente camisa 9, mas o que eu digo é isso. Acho que tudo bem, uma negociação com um jogador tão importante. Sei que não é da noite pro dia, mas eu acho muito importante o clube estabelecer limites de até quando e até onde vão essas negociações. Ô Valu, eu acho que nesse caso do Mina, eu acho que é muito natural, você até pontuou aí no final da sua colocação, que esse tipo de negociação ele não é fácil. É uma negociação muito difícil, é uma negociação complexa. É um cara que estava jogando agora o campeonato italiano, era titular da equipe do Cagliari, vem muito bem nessa reta final do campeonato italiano, vai precisar de um período normal de recesso, de descanso, para começar esse tipo de negociação. Às vezes ele nem está tão empenhado no momento de fazer esses movimentos. Pode ser que ele deixou na mão dos seus agentes
para buscar esses times que realmente querem contar com o futebol dele e são dispostos a pagar o valor que ele vai pedir. Então, esse tipo de negociação é uma negociação que eu abro um ponto extra e entendo sua colocação, que se deve ter emergência para determinados pontos. Nesse caso, eu abro um pouco o leque para pegar e dar uma tranquilidade maior para essa negociação. Lembrando que esses jogadores só vão poder ser inscritos no campeonato a partir do dia 10 de julho, é isso? É isso. A partir do dia 10 de julho. É importante eles estarem já negociados com o Cruzeiro, mas ainda a gente está no final de maio, tem o mês de julho todo, e essas negociações que por 1, 2 semanas venham a se desenrolar, eu acho que está dentro da normalidade, da importância dessa contratação. E o Mina, na minha opinião, ele chega para ser titular do Cruzeiro, ele chega para acrescentar tanto também na parte de comando, de liderança da equipe. Então é um nome que deve ter um pouco de cuidado a mais para chegar ao Cruzeiro. Mas para mim o ponto é só assim, quero pro Brasil, não quero, isso não dá. Não, olha, se fosse ao Brasil, conversaria com o Cruzeiro. Não, mas eu vou ficar como o Thiago já trouxe. A cada momento tem mudado esse humor com relação ao Brasil, sim ou não. Então eu acho que clube de futebol nenhum deve se sujeitar a isso, é a minha opinião. Você sabe o que está me chamando muita atenção nessa... Você sabe que o Galo tentou ele, né? Sim, Entre sim, ele sim. e o Alonso decidiu decidiu pelo pelo Alonso. até pela questão de histórico de lesão, essas coisas, né? Mas o que me chama atenção é essa mudança do Pedrinho em tão pouco tempo, como o Pedrinho mudou totalmente uma concepção do Cruzeiro. Porque, olha, com todo respeito ao Ronaldo, mas os nomes que o Ronaldo trouxe estão muito aquém de todos esses que o Cruzeiro está trazendo e está especulando agora. E aí, eu, sinceramente, eu não imaginava que talvez o Pedrinho, por ser um torcedor, ele teria toda essa ser sagaz como ele foi, né? Sagacidade. De, por exemplo, trouxe um cara com identificação, Alexandre Matos. Aí ele traz o Edu Dracena. Quer dizer, ele aproxima o torcedor do Cruzeiro com pessoas que já estiveram lá e têm uma identificação. Ele recebe o Cássio como ele fez, colocando o torcedor próximo. Ele abre o treino para poder a imprensa se aproximar. Ele está fazendo uma cartilha para poder reconstruir o amor do torcedor pelo Cruzeiro. E a gente sabe que o torcedor é que move o time. E eu fico só pensando, né? Esteve na mão do Ronaldo aqui, né? E claro, tem dinheiro. Isso é um ponto que é importante, fazer o investimento, né? Mas como que em tão pouco tempo o Pedrinho já mudou a concepção? O torcedor do Cruzeiro E hoje quer uma tá vendo aí, informação? ó, grandes jogadores. Quer uma informação? Primeira mão aqui. O Pedrinho está costurando com o Menin a volta de torcida 50-50. Olha aí. Está costurando, ninguém está dizendo que vai. Eles iniciaram, eles conversaram. Seria uma boa. Hein? Eles conversaram. E é uma vontade do Pedrinho ter 50-50 nos estádios. Mas não quero aqui. É uma vontade do Pedro. O Pedro chegou a falar com o Menin, com o Rubens Menin. Aliás, tem uma ótima relação. Estão querendo deixar a rivalidade dentro de campo. Fora, eles estão tentando construir algo diferente de tudo que foi feito aqui. Eu não duvido que possam conseguir. Porque se todo mundo fizer a sua parte, a coisa pode virar. Mas todo mundo tem que querer. É a o Pedrinho, de todos, é isso aí. A É o torcida de Pedrinho, todos. é o Menin, todo mundo envolvido, as direções e tal, até os próprios jogadores. Mas aí, né? se for 50, não vai ser na Arena MRV. Não, vai ser no Mineirão. Maravilha. É, E qual é o problema? Tem que ser, Não, eu e acho que tem que ser. não tem problema Também não vejo zero. problema nenhum. Zero. Enfim, mais informação do Cruzeiro. Nós falamos de zagueiro, que é o Mina. Agora nós vamos para volância. Volância. Tá? Hoje a Renata, agora há pouco a Renata me perguntou no Jogo Aberto: Everton, existe alguma possibilidade do Paulinho, que se despediu do Corinthians, chegar no Cruzeiro? A informação é zero. Sem chance do Paulinho jogar no Cruzeiro. Talvez ele vá para o Grêmio, o Chico Garcia inclusive disse isso. Mas o Cruzeiro já tem o foco no volante. Quem é ele, Thiago? Matheus Henrique, HG. Que é E aí, muito bom jogador. É bom jogador. O Atlético chegou a consultar e o São Paulo também fez consulta por ele. E aí, até o momento não existe uma proposta. O Matheus Henrique até está vindo para o Brasil nesse momento, vai passar férias. Aliás, ele viajou acho que ontem. Deve ter chegado hoje pela manhã para passar férias, curtir de fato um momento em família aqui no Brasil. O ponto do Matheus Henrique é o seguinte. Hoje, ele é um jogador que tem contrato com o Sassuolo até junho de 2026, Sassuolo da Itália, clube que ele defende desde 2021. Ele foi revelado pelo São Caetano, mas conseguiu se destacar aqui no Brasil com as cores do Grêmio. E aí existia uma negociação para a renovação contratual do Matheus Henrique.
essa negociação foi iniciada em janeiro desse ano. Ela ficou paralisada, ela deveria ser retomada agora em julho. O staff do Matheus Henrique pretende ir à Europa entre os dias 10 e 15 de junho, quer se sentar com a diretoria do Sassuolo, e depois que se sentar com a diretoria do Sassuolo, aí sim ele vai tentar uma solução em relação a esse caso. Mas o Cruzeiro é um dos favoritos, sim, para retorno do Matheus Henrique. Lembrando, jogador bom, jovem, tem 26 anos, dá para render bastante ainda, e seria um jogador que Ele o ainda Cruzeiro pertence ao Grêmio? Não, ele pertence ao Sassuolo. Ao Sassuolo mesmo, né? Ele foi emprestado pelo Grêmio no primeiro ano, saiu em 2021, ficou emprestado um ano ao Sassuolo, e depois disso o Sassuolo adquiriu o jogador em definitivo. Agora vamos para o ataque do Cruzeiro. Preste atenção. Eu só esqueci de confirmar se a reunião seria hoje ou amanhã em São Paulo, entre staff do Cruzeiro. Hã? Tô zoando. Que amanhã é Vai sexta-feira, ter, hein? né? Porque amanhã é feriado, né? De repente. vai Amanhã? Não, é amanhã quinta, não, feriado. quinta. Amanhã é Quinta, sexta. quinta, tô Feriado adiantando. Feriado é na quinta. quinta. Amanhã é sextou. Mas enfim, amanhã é uma sexta, né? É. Então é o seguinte, vai acontecer uma reunião, deve ser amanhã mesmo, uma reunião em São Paulo entre o staff do Cruzeiro e do centroavante. Quem é ele, Thiago? Caio Jorge, HG, mas eu não tenho tanta informação a respeito eu tenho. do Posso Cruzeiro falar? em relação a isso. Fique à vontade, por favor. Então, por favor, vou passar a informação. A reunião acontece entre o staff do Cruzeiro e o staff do Caio Jorge. Deve ser amanhã mesmo, lá em São Paulo. O Cruzeiro tem interesse no Caio Jorge. Acho um jogador de um potencial muito grande, me agrada muito. Bom jogador, né, Galã? Bom jogador. Bom jogador. 22 né? anos, muito Bom bom. jogador. Então me agrada muito. Então, Caio Jorge, o Cruzeiro está... Gente, a notícia, presta atenção, para ficar bem claro. A notícia está tratando, está negociando, Todas está essas aqui, tentando, né? Ninguém está dizendo aqui, vem Caio Jorge, vem Matheus Henrique, vem Mina, vem Michael, mas vocês, torcedores do Cruzeiro, precisam se acostumar que o Cruzeiro não vai mexer com o jogador para chegar... Sabe aquela promessa da SAF anterior que os técnicos pediam? Em entrevistas, inclusive para nós aqui, os técnicos falavam, não queremos jogador para composição de elenco. Pois é, isso mudou no Cruzeiro. O Cruzeiro quer dar uma limada nos jogadores de qualidade que estão longe do que eles querem e trazer jogadores cascudos, bons jogadores com potencial para venda, mas que também tenha ganho técnico. Então a reunião acontece, acho que é amanhã mesmo, eu que confundi. Hoje é terça-feira, então amanhã em São Paulo, entre o staff do Cruzeiro e do Caio Jorge, para tentar desembolar essa vinda do Caio Jorge para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai negociando, tentando e tal. Tem mais uma informação, loucura. mais uma informação que chegou agora aqui para mim, que envolve goleiro. Mas goleiro? Calma, que vocês vão saber o que é. Valor, eu queria que você analisasse com toda a eloquência Pacotão. o pacotão do Alexandre Do Mitos. Mitos. Ainda... Você gosta do pacotão do Mitos? Não. Ainda tudo Cara, na você é um fase idiota, cara. hipotética, né? Como você trouxe bem, jogadores que o Cruzeiro tem conversado. Realmente, mais uma vez, tá claro o viés que tem agora esse departamento de futebol do Cruzeiro, também a respeito dos investimentos que o Pedro Lourenço vai fazer. E até para deixar claro com o tempo que o Dineno vai ficar fora de combate, eu entendo que o Cruzeiro precisa de ir ao mercado buscar não um, mas 2 centroavantes. Hoje o Cruzeiro tem como opções o Papagaio e o Rafa Silva, jogadores que vão jogar aí por mais de 40 dias no Campeonato Brasileiro. E o Dineno vai ser um jogador que, né, tem aí uma expectativa de pelo menos 2 meses de recuperação, aquela coisa até voltar aos treinos normais, até acontecerem os jogos para ele ir entrando. Entendo que o Cruzeiro vai precisar de buscar aí pelo menos 2 centroavantes. Bom, Salve a Nação Celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as principais notícias do Cruzeiro. Nesta semana, o Cruzeiro recebeu 2 informações desfavoráveis. Juan Dineno precisará ser submetido a uma cirurgia na região do pubis, e Arthur Gomes teve a confirmação de um edema muscular na coxa esquerda. Arthur Gomes tem sido peça fundamental no time de Fernando Seabra. Ele esteve em campo em 9 dos últimos 10 jogos.
O Cruzeiro comunicou que o atleta não terá que passar por cirurgia, porém ficará de fora das próximas partidas da equipe. Desde abril, Juan Dineno não participa dos jogos do time. Contra o Alianza, da Colômbia, foi sua última partida. Ele sofreu uma lesão muscular e quebrou o nariz. Na ocasião, o Cruzeiro comunicou que ele não precisaria passar por cirurgia. Segundo a nota divulgada recentemente pela equipe, Dineno mostrou progresso no tratamento do edema adquirido no jogo contra o Alianza Col, no Mineirão, porém, ao retornar para as atividades no campo, apresentou desconforto na região do pubis, levando o clube a tomar essa medida. Os profissionais responsáveis pela intervenção serão o Dr. João Lopo Madureira e o médico designado pelo time do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, na cidade de Belo Horizonte, na quarta-feira seguinte. O acompanhamento pós-operatório será realizado pela equipe médica da Raposa. E você, o que achou? Deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.